Olá, você já ouviu falar da normose? Não? Então fique aí, não saia não, que este vídeo pode te ajudar e pode ajudar ou salvar pessoas que você mais ama. Mas antes de conceituarmos mais especificamente a normose, eu vou fazer uma breve conceituação do que é neurose. Neurose para a psicanálise é bem a grosso modo falando, uma forma de sofrimento psíquico resultante de um conflito interno, inconsciente, no sentido da pessoa poder ou não realizar seus desejos, de modo que este conflito se manifesta através de sintomas, inclusive psicossomáticos, os quais vão afetar a sua capacidade de viver plenamente. Seguindo nessa linha teórica da neurose, a normose, conforme o próprio termo normose de neurose, pode ser compreendida como um conjunto de comportamentos prejudiciais, nocivos ou destrutivos decorrentes de formas de pensar, sentir e agir adotadas por consenso social, de modo que passam a serem aceitos como normais ou normal. É um processo, então, de massificação, alienação e automatização, ou seja, através do qual as pessoas repetem como robôs ou inconscientemente o que os outros fazem, sem questionarem a si mesmas e a eles, pois fazem porque todos fazem. É como os comportamentos de manada ou uma sombra coletiva que se apodera dessas pessoas, como na psicologia analítica de Carl Jung. Uma outra explicação que também me veio à mente, refletindo sobre a normose, é que seria decorrente da ativação de dos neurônios espelho, conforme a teoria dos neurônios espelho da neurociência, uma teoria mais recente. Segundo Abraham Maslow, autor da teoria, as pessoas que são acometidas dessa psicopatologia usam dois mecanismos de defesa do ego, de maneira semelhante à teoria de Freud mesmo, né? A teoria dos mecanismos de defesa do ego. Ou seja, para Maslow, haveriam também outros dois mecanismos de defesa, que são a dessacralização e o complexo de Jonas, os quais impedem essas pessoas de se desenvolverem plenamente o sentido de no sentido de todas as suas potencialidades, qualidades e habilidades. A dessacralização, grosso modo, é a perda do sentido do sagrado, ou melhor, do transcendente, daquilo que transcende as nossas vidas, né? A própria vida dessas pessoas normóticas, ao mundo, à natureza, ao sentimento de pertencimento a algo muito maior, o todo, a unidade. Então elas passam então a pertencerem ilusoriamente a grupos sociais, em detrimento de tudo isso que eu estou aqui me referindo. Já o complexo de Jonas, personagem arquetípico da história que consta na Bíblia, o complexo de Jonas tem a ver com o medo do sucesso, de ser grande, maior que seus pares, tornando-se assim essas pessoas pequenas, porque vão se apequenando, ou como se fossem sujeitos comuns, aqueles que negam a sua autorrealização ou individuação, conforme também a psicologia analítica de Jung.
No complexo de Jonas, as pessoas passam a ter medo não apenas do sucesso, de ser grande também, ou maior que os demais, medo de superá-los, como passam a ter medo também da rejeição de todos, como sendo a extensão dos seus próprios pais, medo de fracassar, de não conseguir, medo do ostracismo, medo até mesmo da inveja dos outros, desses outros, de superá-los e perderem assim sua afeição, afeto ou amor, como ocorre inicialmente, claro, com relação aos próprios pais dessas pessoas acometidas pela normose. E o problema fundamental do complexo de Jonas é a impossibilidade dessas pessoas se tornarem o que realmente são. Não quem são, mas o que realmente são, ou seja, indivíduos, como o próprio termo quer dizer, não divididos. E o indivíduo autorrealizado, íntegro, plenamente desenvolvido, inteiro, conforme Maslow e Jung, é o objetivo maior das nossas vidas, tornarmos-nos plenos ou inteiros, de modo que nós passamos a viver nossas vidas com propósito, sentido, significado, e de forma saudável, porque passamos assim a nos amar a nós mesmos cada vez mais, e amar ao todo do qual verdadeiramente fazemos parte, e não de grupos específicos ou socialmente falando, conforme esses mecanismos de defesa que eu mencionei, a dessacralização, a perda do sentido do sagrado, do transcendente, e o complexo de Jonas, que é o medo do sucesso, o medo de ir além, de modo que as pessoas elas têm que se tornar, entre aspas, iguais, apequenadas ou sujeitos comuns, no sentido de não realizarem a si mesmas ou tornarem-se o que são, conforme eu mencionei. Então, tal como o Jonas, personagem da Bíblia, as pessoas normóticas, elas negam, portanto, o seu chamado para a vida, no sentido da individuação, a autorrealização que eu estava me referindo, né? Quer dizer, e como na jornada do arquétipo do herói de Joseph Campbell, então elas negando assim dar cumprimento à sua missão de vida, de alma, que não necessariamente é algo grandioso, mas sim o que as tornariam realizadas, felizes, de fato, por estarem cumprindo o seu propósito, o tal chamado, aquilo que realmente lhes dão sentido e significado maiores para as suas vidas mesmo. Entretanto, elas podem acabar como se morrendo por dentro, é como se a alma perdesse sua vitalidade, há uma morte interna, antecipando assim a morte física, biológica, devido a essa vida infeliz e internamente miserável que passam a experimentar como resultado da tal patologia da normalidade. Essas pessoas, então, acometidas pela normose, elas negam sua essência divina, sua criança interior, sua individualidade, ou seja, que realmente são, por medo de parecerem ou realmente serem diferentes dessa maioria, ou dessa grande maioria da sociedade, que elas idealizaram essa maioria como modo de serem iguais, entre aspas mesmo. E deste modo, elas podem ser aceitas pelos demais, ao invés de serem excluídas socialmente, quer dizer, excluídas do grupo, ou melhor, dos grupos que elas acreditam fazer parte, ou que acabam se tornando parte mesmo, de certo modo, doentio. Aí que está a problemática. Então, assim, desse modo,
podemos considerar a normose como a pior das neuroses, pois abarca uma multidão, ou a maioria das pessoas tidas como normais. O que podemos fazer então, considerando toda essa problemática, de certo modo existencial, e que se torna um sintoma da nossa cultura, da sociedade vigente, né? Ou seja, no sentido de como ela funciona, o sistema social, ela acaba se tornando contextual e evolutiva, porque vai se agravando com o tempo. Horas, como toda psicopatologia, além de uma patologia, ela é mais especificamente uma psicopatologia, há toda uma gama de terapias, terapeutas que podem estar tratando de forma adequada e qualificada, especificamente terapeutas holísticos ou que tenham uma boa formação transpessoal, porque toda essa problemática da normose ou patologia, ou melhor, psicopatologia da normalidade, ela está assim, de algum modo estendida, né? Ela se estende a vários aspectos, dimensões do nosso ser, né? Quer dizer, por isso que o terapeuta ou psicoterapeuta transpessoal ou holístico é o profissional mais adequado, pois a normose, como toda e qualquer neurose, tem sim cura. Gostou do vídeo? Deixe seu like, dá uma força para o canal. É um canal que está ainda no início, em desenvolvimento, e a sua curtida vai fazer com que o YouTube recomende para mais pessoas e transmita essa mensagem para pessoas que estão necessitadas desse conhecimento, ou que conheçam alguém que precisem, né, desse conhecimento para serem melhor tratadas e obterem sua cura. Então, curta, compartilhe, se inscreva também para não perder mais conteúdos, ok? Então, até a próxima. E aproveitem e assistam ao vídeo que eu vou deixar linkado, recomendado aqui, que tem a ver com a tal normose.